Seja qual for a linguagem que usemos, a China é um estado enorme, mas que não possui esse impulso missionário. Novamente, talvez isso venha de uma tradição cristã, ou talvez mais recentemente das democracias, que tem essa visão de querer promover seus ideais para o resto do mundo. Basicamente, a China nunca teve esse forte impulso missionário. Sabe, primeiro vamos garantir a ordem e a harmonia e minimizar a privação material em nosso grande estado. Essa vai ser a questão principal. E então, talvez possamos pensar em trabalhar com outros países, especialmente países grandes e poderosos, para lidar com os problemas do mundo. Mas a ideia de que a China gostaria de exportar seus ideais políticos é algo bastante estranho às tradições políticas chinesas. Olá a todos. Aqui é o Pascal do Neutrality Studies e hoje estou conversando com o Dr. Daniel Bell, professor e chefe de teoria política na Faculdade de Direito da Universidade de Hong Kong. O professor Bell escreveu várias obras importantes sobre a China, incluindo O Modelo Chinês, Meritocracia Política e os Limites da Democracia. O sistema político da China e os equívocos populares sobre ele no Ocidente são os temas que queremos discutir hoje. Então, Dr. Bell, seja bem-vindo. Obrigado. Ansioso para a nossa discussão. Eu também, porque tenho vontade de discutir o sistema político chinês há um tempo. Você escreveu vários livros sobre o assunto, não apenas um, e tem vivido na China durante a maior parte dos últimos quase 30 anos, como me contou na nossa breve conversa anterior. Você poderia nos dizer quais são os principais equívocos sobre a China quando pensamos nela a partir de uma perspectiva ocidental? Bem, acho que um dos principais equívocos é que tendemos, nós, significando os ocidentais, a dividir o mundo entre regimes democráticos e regimes autoritários ou autocráticos. E as democracias seriam aquelas que escolhem seus líderes pelo princípio de uma pessoa, um voto, e todos os outros seriam autocráticos ou autoritários. Assim, não fazemos uma distinção fundamental entre, por exemplo, ditaduras familiares, como na Coreia do Norte, ditaduras militares, como em Myanmar, monarquias familiares, como na Arábia Saudita, ou o que quer que esteja acontecendo na China. Agora, eu acho que a China é um animal político fundamentalmente diferente, por assim dizer. É um sistema burocrático extremamente complexo e, embora imperfeito, possui mecanismos que visam selecionar e promover funcionários públicos com habilidade e virtudes superiores. É por isso que uso o termo meritocracia política na China, que remonta à história chinesa, como uma forma de caracterizar o sistema político. Mas isso caracteriza um ideal, e há uma grande diferença entre o ideal e a prática, certo? Assim como quando pensamos, bem, eu sou do Canadá, mas vamos pensar nos Estados Unidos. É uma democracia, mas há uma grande diferença entre o ideal e a prática. Na China é semelhante. Então, eu caracterizaria como uma meritocracia política altamente imperfeita. Mas ainda precisamos usar esse tipo de linguagem para diferenciar a China de outros sistemas que não usam eleições para escolher os principais líderes. Esse é um equívoco comum, eu acho. Outro ponto é que quando se trata dos ideais dominantes da cultura política chinesa, a palavra harmonia é frequentemente mencionada. Por exemplo, na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Pequim em 2008, esse caractere, que geralmente é traduzido como harmonia, foi exibido como uma parte central da cultura chinesa. Mas, em inglês, especialmente em um contexto político, harmonia tende a ter conotações um tanto sinistras, porque tendemos a associá-la à uniformidade ou conformidade. No entanto, a forma chinesa de pensar sobre harmonia remonta a esse ideal confucionista, onde há uma diferenciação clara entre o que podemos traduzir como diversidade em harmonia e a uniformidade ou conformidade, que é traduzida como tong, que em chinês é tong. Existe um dos ditados mais famosos dos Analectos de Confúcio que diz que pessoas exemplares buscam diversidade e harmonia,
em vez de igualdade ou conformidade, enquanto pessoas mesquinhas, os chamados xiaoren, fazem o oposto. Então, em chinês, quando você pensa imediatamente em harmonia, pensa, antes de tudo, em diferença, diversidade e pluralismo. A questão é, como podemos pensar essa diversidade e diferença de uma forma que permita algum tipo de reconciliação, ou talvez algo ainda melhor do que a soma das partes, como um ideal? Todas as metáforas usadas ilustram isso. Por exemplo, no caso da sopa, dizem que se você usar apenas sal, isso é tong, é igualdade. Mas se você quer harmonia, ou então precisa de muitos ingredientes diferentes juntos, misturados de uma forma mais bonita. Ou também na música. Na verdade, em inglês, quando você pensa em harmonia na música, é o mesmo que em chinês. Pensamos em notas diferentes, reunidas de uma forma bonita. E na política, isso é muito explícito no texto. Significa que, por exemplo, em um contexto político, o governante deve ouvir as opiniões de diversos conselheiros. E essa é a única maneira de identificar erros e permitir o progresso. É muito, muito claro, em oposição a ter apenas uma visão. Então, novamente, alguns dos problemas ou mal-entendidos são causados por mais traduções desses ideais. Voltando a isso, quando eu estava assistindo à cerimônia de abertura das Olimpíadas de Pequim, eu estava assistindo pela NBC, esse canal de televisão americano, e o locutor dizia, uau, olhe todos esses soldados marchando em uníssono. Isso é harmonia, certo? Obviamente isso é meio sarcástico, mas não, isso não é harmonia. Isso é tong, isso é mesmice e uniformidade. Isso é o oposto desse ideal de ré. Então isso faz parte da questão. Quero dizer, às vezes há problemas com traduções. Por exemplo, Shen Chuanbu costumava ser traduzido como Ministério da Propaganda, o que, como você sabe, em inglês soa absurdo. Parece tão negativo, não é? Você imediatamente pensa em 1984 e George Orwell. É não percebe o que é fácil. Agora traduzir este como departamento de publicidade. É isso por aí não soa tão bicho. Even publicity doesn't sound so great. Do we really think the government should do publicity? Sabe, será que realmente achamos que o governo deveria fazer publicidade? É por isso que penso que se esses termos fossem traduzidos como algo como engajamento público ou comunicação, pelo menos não trariam imediatamente conotações erradas. Então, alguns dos mal-entendidos são causados por más traduções, mas outros, voltando ao meu ponto original, são causados por essas formas de pensar os sistemas políticos como divididos em apenas dois tipos. Um é a democracia, que é politicamente legítima, e o outro é o autoritarismo, que é negativo e fundamentalmente ilegítimo. Não acho que essa seja uma maneira útil de pensar sobre os sistemas. Não, não é útil pensar no mundo como dividido entre bons e maus, entre democracias e autocracias. É uma forma muito, muito limitada, simplista e, no fim das contas, prejudicial de dividir o mundo. Você também apontou que dentro desses diferentes tipos de regime, na verdade temos, no final das contas, cerca de 195 ou 200 regimes em escala global. E se analisarmos mais a fundo, encontramos ainda mais variações dentro deles. O interessante que você fez no seu livro foi justamente dividir o sistema político chinês em pelo menos 3 formas diferentes, pelas quais a China é governada simultaneamente, dependendo do nível de que estamos falando. Você poderia explicar isso, porque é realmente fascinante. Então, quando pensamos em escolher líderes políticos no Ocidente, tendemos a achar que existe apenas um mecanismo, que são as eleições. E isso não depende do tamanho do país, nem do nível da administração pública. Ou seja a menor comunidade ou um grande estado, você deve usar o princípio de uma pessoa, um voto, como forma de escolher líderes. Olhando para trás, pensando sobre isso, é como por quê? Quero dizer, parece tão óbvio que, por exemplo, em uma comunidade local, a forma de escolher líderes, talvez ali as pessoas saibam quem são os líderes. Elas sabem quem tem tendência à corrupção, sabem quem é capaz e quem é uma boa pessoa. E talvez então faça sentido usar mecanismos mais, digamos, democráticos ou participativos como forma de escolher líderes.
Mas em um país enorme como a China, você sabe, onde os líderes políticos de alto escalão precisam, antes de tudo, de experiência nos níveis mais baixos do governo para tomar decisões políticas informadas no topo. Eles precisam tomar decisões de longo prazo que afetam não apenas o grupo atual de cidadãos, mas também as futuras gerações, em questões como a mudança climática. E eles também precisam pensar sobre política externa, como as políticas afetariam não apenas a nós, mas também aos outros. E, francamente, eles precisam ter muito conhecimento em economia, ciência ambiental, como funciona a psicologia das pessoas, relações internacionais, história e filosofia, para tomar decisões informadas em um nível muito elevado. Por isso existem diferentes, e em princípio, quando você pensa sobre isso, deveria haver diferentes formas de selecionar líderes, dependendo do nível de governo. Então, há muitas coisas erradas com a China, mas pelo menos na China, eles reconhecem isso. Por exemplo, no nível local, nas vilas, centenas de milhões de chineses usaram eleições como forma de escolher seus líderes. Quero dizer, isso é altamente imperfeito às vezes. Às vezes leva a muita corrupção, ou às vezes as pessoas votam apenas de acordo com laços familiares ou sobrenomes, em vez de mérito ou experiência. Mas, no geral, há uma forma muito mais democrática de selecionar líderes nos níveis mais baixos do governo. Nos níveis mais altos, não importa quem esteja lá, você sabe que eles terão décadas de experiência política, sendo chefes de províncias, servindo às vezes em empresas estatais e tendo experiências diversas em diferentes partes da China, regiões pobres, ricas e assim por diante. Então você sabe que eles têm experiência e sabe que passaram por décadas de desafios políticos, por assim dizer, antes de chegarem onde estão. Agora, é claro, as coisas podem dar errado na prática. Não são necessariamente os melhores que chegam ao topo. Mas ainda assim, há um reconhecimento de que, pelo menos, é preciso ter um bom histórico em diversos níveis de governo e, de alguma forma, altos níveis de inteligência emocional. Porque quando se trata de tomar decisões, não é só você, é uma liderança coletiva. Claro, um pouco atenuado no topo, mas ainda existe. Mas, basicamente, tomar decisões e persuadir diferentes partes interessadas. E para isso é necessário um alto nível não apenas de QI, mas também de QE. E claro, idealmente você quer alguém que não seja corrupto, que não vá usar recursos públicos para fins familiares ou privados. Então, no topo, pelo menos em princípio, deveriam existir mecanismos muito mais meritocráticos, uma forma de selecionar líderes. Quero dizer, isso não é totalmente estranho ao Ocidente. No Ocidente, tendemos a dividir. Quando se trata de governo, pensamos que se usam eleições para escolher quem detém o poder político, e depois usamos mecanismos de seleção meritocráticos, como exames, para selecionar os servidores públicos que vão implementar as decisões dos líderes eleitos. Na China não existe essa distinção. Ela é praticamente abolida. Não importa o nível de governo, geralmente existem maneiras, bem, novamente, exceto nos níveis mais baixos, onde às vezes há eleições. Mas fora isso, não importa que tipo de funcionário público você seja, é preciso ser escolhido meritocraticamente. Agora a questão é, quais mecanismos usamos para selecionar e promover líderes? Bem, isso varia com o tempo, mas também varia conforme o nível de governo. É por isso que nos níveis intermediários do governo atualmente, há todos esses experimentos acontecendo. Por exemplo, qual deve ser o critério para promover funcionários? Devemos usar o crescimento econômico como métrica. Isso foi usado na maior parte dos últimos 30 anos, porque esse era o consenso básico no sistema político chinês. O que devemos fazer, nossa principal obrigação, é a redução da pobreza. A melhor maneira de fazer isso é através do crescimento econômico. Mas agora sabemos que o crescimento econômico traz todas essas consequências terríveis: danos ambientais, um enorme abismo entre ricos e pobres. Então, como selecionamos líderes, então? Bem, é aí que entra toda essa experimentação, especialmente nos níveis intermediários do governo.
Alguns lugares usam a sustentabilidade ambiental como métrica. Outros ainda continuam usando o crescimento econômico. Outros usam a redução da pobreza. Outros usam a inovação. Então, nos níveis intermediários do governo, há todos esses experimentos sobre como selecionar e promover funcionários públicos. E, novamente, não sabemos exatamente o que funciona. Mas em um país enorme como a China, é possível fazer esse tipo de experimentação. Dito isso, houve menos experimentação nos últimos anos, o que não é um bom sinal. Mas é bastante interessante, não é? Porque esses sistemas políticos não são apenas sistemas porque tem o líder X, mas são sistemas porque produzem líderes como X, certo? E eles também operam constantemente sobre si mesmos. E, na verdade, é possível observar claramente mudanças ao longo do tempo. E quando falamos, por exemplo, de uma das democracias do mundo, que constantemente se apresenta como o exemplo modelo, os Estados Unidos, podemos ver que no nível mais alto, não é realmente uma eleição aberta, certo? É uma eleição basicamente entre duas pessoas que já foram pré-selecionadas dentro de seus partidos. A última eleição, com o que aconteceu entre Biden e Harris, foi apresentada como um exemplo padrão de democracia, de eleições abertas e justas. Sim, claro, abertas e justas, até que as elites do partido e as elites financeiras queiram intervir. Agora, quando olhamos para a China, como funcionam os órgãos de tomada de decisão política mais poderosos, digamos o Politburo? Como funciona a teoria por trás de quem deve entrar lá? E vamos deixar isso separado, pelo menos, das realidades, já que as realidades são mais confusas porque a política de poder sempre terá um papel. Mas, em teoria, deveria ser um longo processo de promoção até o topo, certo? Exatamente. Então deveria haver décadas de serviço em diferentes níveis de governo e também em províncias pobres e ricas, e às vezes atuando em empresas estatais. Portanto, espera-se que os líderes tenham um bom histórico de desempenho em diferentes níveis de governo e em diversos tipos de províncias, e às vezes tanto no setor público quanto no semipúblico privado. Esse é o ideal. E idealmente você teria nesse comitê permanente, que agora tem 7 pessoas, também diversidade em termos de visões e perspectivas, e então haveria algum tipo de deliberação coletiva, e eles chegariam a algum tipo de consenso sobre qual é a política apropriada. Agora, o problema é que, na verdade, não sabemos sobre o que eles deliberam, então é difícil avaliar. Quero dizer, minha intuição é que um dos outros equívocos sobre a China é que as pessoas tendem a pensar que é uma ditadura de uma só pessoa. Ainda acho que existe uma forma coletiva de liderança no topo. Claro, há um líder que tem mais poder do que os outros, mas se esse líder conseguiria impor sua vontade contra as opiniões dos demais, acho isso altamente improvável. Então acredito que ainda há algum tipo de liderança coletiva com deliberação no topo. Mas, novamente, é difícil ter plena confiança nessa visão porque realmente não sabemos o que acontece. Certo. É difícil saber. Eu tive essa dúvida na minha cabeça por muito tempo. Uma das maiores mudanças no sistema foi que há 4 anos a Constituição foi alterada para permitir que o principal líder, o presidente e assim por diante, pudessem exercer esse cargo indefinidamente. Antes, eram 2 mandatos, o que basicamente significava que você tinha 4 anos no cargo e depois 4 anos para treinar o próximo, certo? Por causa dessa transição, como você interpretou essa mudança? Porque, para mim, isso tornou o sistema um pouco mais frágil, pois ele passa a depender mais de um indivíduo. Sim, então acho que as pessoas ficaram surpresas quando isso aconteceu. Acho que há várias questões que podem ter motivado isso. Novamente, isso é especulação, porque ninguém realmente sabe. Uma delas é que a campanha anticorrupção, que é tão central no momento, gerou muitos inimigos políticos. Porque lembre-se,
Para cada funcionário público envolvido na campanha anticorrupção, aqueles que estão sob sua chefia também veem suas chances de promoção diminuírem. Então, para manter a continuidade, acho que houve a necessidade de um mandato mais longo. Em algumas questões, como mudança climática e outras, também há a necessidade de uma perspectiva mais longa. Mas, novamente, não sou tão pessimista quanto outros. Quero dizer, por um lado, isso realmente envia mensagens um tanto preocupantes sobre mecanismos de sucessão pouco claros. Mas, por outro lado, ainda é uma liderança coletiva. Se algo acontecesse com o número 1, o próximo, o número 2, viria dos outros membros do Comitê Permanente do Politburo. Então, não acho que isso levaria a uma grande instabilidade, mesmo se algo acontecesse com o número 1. Mesmo que, por qualquer motivo, houvesse necessidade de um novo líder. Sim, quero dizer, Xi Jinping agora está na casa dos 70 anos. Em algum momento, toda a liderança chega ao fim, certo? Então a questão é, o que o sistema vai produzir em seguida? Na minha opinião, não importa tanto assim quem é o líder. Antes de Xi, vamos chamá-lo de presidente Xi, assumir o poder em 2012, quais eram as prioridades naquela época? Uma delas era que algo precisava ser feito em relação à corrupção, porque novamente isso remete ao tipo de sistema político que a China possui. Em um sistema que deveria ser uma meritocracia política, os líderes obtêm sua legitimidade, antes de tudo, por serem vistos como servidores do público. Porque o que significa ser virtuoso? Significa que você está comprometido em servir ao público, em vez de servir aos seus próprios interesses privados, certo? Então havia uma corrupção massiva no sistema político. E isso realmente afetava, realmente representava. Eu odeio essa palavra porque é usada o tempo todo em diferentes contextos, mas vou usá-la mesmo assim. Representava uma ameaça existencial ao sistema político. Não sou só eu que digo isso. Os líderes reconhecem isso. Então, havia necessidade de lidar com a corrupção, certo? Não importava quem estivesse lá. Em segundo lugar, havia uma enorme diferença entre ricos e pobres. Novamente, era preciso lidar com isso, e ainda é um esforço contínuo. E o terceiro ponto era a catástrofe ambiental. A China fez um trabalho bastante brilhante em comparação com outros grandes países ao lidar com as mudanças climáticas e energia verde. Está muito à frente nesse campo. Não importa quem estivesse lá, essas teriam sido as prioridades. Não importa quem será o líder no futuro próximo, essas ainda serão basicamente as prioridades. Talvez a campanha anticorrupção diminua com o tempo. Acho que essa é a minha opinião. Porque, segundo estudos, ela tem como efeito colateral tornar os funcionários públicos bastante conservadores e cautelosos. E parte do que um dos segredos, de novo, não gosto desse termo, mas dos ingredientes mágicos do sistema político chinês, é que havia esses funcionários públicos realmente talentosos que estavam dispostos a correr riscos e tentar coisas novas. Mas agora isso acontece menos, porque as pessoas têm medo de se destacar e serem implicadas na campanha anticorrupção, o que, na minha opinião, não é bom para o sistema político da China. Então, talvez, se houver um líder diferente, não sei, de novo, isso é especulação, minha visão geral é que a campanha anticorrupção pode não ser tão central no futuro. Mas a redução da pobreza, a diminuição da desigualdade entre ricos e pobres, o foco em inovação e sustentabilidade ambiental e também o resgate da cultura tradicional para fazer as pessoas se orgulharem de quem são, tudo isso vai acontecer independentemente de quem seja o próximo líder. Certo. E vimos como esse sistema produziu, realmente, nos últimos 30 anos, uma prosperidade sem precedentes. Quero dizer, 500 milhão de pessoas ou mais foram tiradas da pobreza e levadas à classe média. Isso é uma conquista que, novamente, a China não tem igual nesse aspecto. Como você acha que o próprio sistema produziu esse resultado, se ainda fazemos essa diferenciação entre o lado político e o lado econômico?
differentiation between the political side and the economic side. Sim, bem, existem duas correntes de pensamento aqui. Uma é que tudo o que o governo precisa fazer é sair do caminho, que foi a grande contribuição de Deng Xiaoping. Ele simplesmente disse, vamos deixar o povo chinês, que é naturalmente empreendedor e trabalhador, seguir em frente, ganhar dinheiro e assim por diante. E essa foi a chave definitiva. Mas a outra corrente de pensamento diz, espere um segundo, o governo precisa ter certas políticas em vigor que permitam que as energias criativas das pessoas floresçam e precisa ter certas políticas fundiárias. Quero dizer, a partir do final dos anos 1970, não se tratava apenas de propriedade privada da terra. Na verdade, tratava-se de retornar a uma forma muito tradicional de pensar sobre a terra, em que as pessoas podiam cultivar suas terras e vender parte de seus produtos no mercado, mas também uma parte seria destinada ao público, para as classes não agrícolas. Ainda existia essa mistura de terras privadas e públicas, e era necessário ter funcionários do governo que fossem favoráveis a isso também. Mais uma vez, eles eram promovidos com base no crescimento econômico, pois isso era visto como fundamental para a redução da pobreza. Também era preciso permitir investimentos do exterior, e para isso é necessário um certo grau de estabilidade política. Agora vou dizer algo. E você sabe, claro, parte disso foi a entrada na OMC, o que ajudou muito e incentivou investimentos. E funcionários públicos chineses foram para o exterior e tentaram aprender com as melhores práticas. Novamente, hoje em dia isso acontece menos. Mas aqui vou dizer algo um pouco controverso. Até mesmo coisas como o sistema Hukou, que basicamente significa que, se você nasceu em uma área rural, não poderia se mudar para cidades e ter os mesmos direitos nas cidades, à primeira vista, é uma discriminação aberta contra pessoas nascidas em áreas rurais. Mas teve o efeito de que, pelo menos, as pessoas nas áreas rurais teriam garantido seu pedaço de terra. Então não mais, sabe, desde que pudessem vender seus produtos e assim por diante. Pelo menos haveria menos desnutrição, obviamente, e menos fome. Mas isso também significava que as cidades não eram inundadas por migrantes pobres do campo, sem favelas, o que proporcionava uma certa ordem e estabilidade. Investidores podiam chegar relativamente confiantes de que não haveria crime e desordem, o que também permitia o desenvolvimento econômico. Agora, o sistema Hukou, por ser tão fundamentalmente injusto, não foi criado para ser algo de longo prazo, permanente. E felizmente ele está se desfazendo agora, exceto talvez em Xangai, duas grandes cidades, e Pequim. Para a maioria das cidades chinesas atualmente, elas não discriminam mais os migrantes rurais. Mas, novamente, é preciso ter essas políticas implementadas para permitir a redução da pobreza nesse nível em um país grande como a China. Ainda há um longo caminho a percorrer. Quero dizer, ainda existem, quem sabe, 200 milhões ou talvez mais pessoas muito pobres na China. Mas agora os funcionários públicos estão sendo recompensados. Nos anos mais recentes, embora tenha havido conquistas substanciais na redução da pobreza, os funcionários públicos são explicitamente recompensados de acordo com o sucesso que têm em seus distritos na redução da pobreza extrema. E isso teve sucesso até certo ponto. Sabe, uma das coisas que me fascina é que esse tipo de discurso que estou ouvindo de você, eu também ouço de vários especialistas em China e estudiosos chineses, que todo o sistema é construído de forma que a melhoria do bem-estar econômico e social geral das pessoas está no centro do que precisa ser entregue. Se eu comparar isso com o discurso na Europa e nos Estados Unidos, tudo gira em torno de onde podemos cortar, que tipo de custos, para implementar políticas que atualmente são consideradas necessárias. Então, se atualmente a política é que precisamos combater a Rússia, como cortamos gastos sociais para financiar isso? Quero dizer, a ideia de que é obrigação inerente do governo aumentar o padrão de vida não desapareceu, mas está bem distante. Existe uma forma diferente de raciocinar sobre isso.
Você diria que o sistema chinês, de modo geral, ainda tem muito esse núcleo de precisamos entregar para o povo como parte de seu funcionamento? Isso é fundamental. Quero dizer novamente, a legitimidade do sistema político não vem do consentimento direto do povo expresso nas eleições. Ela vem da fé que as pessoas têm de que os funcionários públicos possuem habilidade e virtudes superiores. E o que isso significa? Que eles podem formular políticas informadas que sirvam ao público. Então, se isso não funciona, todo o sistema desmorona. Novamente, essa ideia remonta à história chinesa. A China foi literalmente o primeiro país onde se sentiu que o governo tinha a obrigação de lidar com a pobreza. No Ocidente, isso é algo relativamente recente, talvez de 300 ou 400 anos para cá. Antes disso, você tinha, por exemplo, em Aristóteles, a ideia de que era necessário reduzir a tensão entre as classes por causa da instabilidade política. Mas a ideia de que o governo tinha uma obrigação direta de aliviar a pobreza e ajudar aqueles que, por exemplo, não têm familiares para sustentá-los, como órfãos, viúvas e viúvos, remonta à história chinesa há mais de 2000 anos. Portanto, esse tem sido um tema bastante constante na história da China. E também no discurso confucionista. Novamente, o confucionismo não é a única tradição na China, mas é a principal e mais influente tradição política. Existe essa ideia de que primeiro você deve fornecer às pessoas os bens materiais básicos e só então pode educá-las e melhorá-las moralmente. Nada vai funcionar se as pessoas estiverem lutando pelas necessidades básicas. É muito difícil, exceto talvez para alguns poucos sábios brilhantes. Mas para o resto de nós, se você está lutando por bens essenciais, vai acabar sendo egoísta, potencialmente até criminoso. Então, a primeira obrigação do governo é lidar com a privação material. Só depois podemos pensar em outras coisas. Isso remonta muito na história chinesa. E acho que é também por isso que a tradição socialista acabou triunfando, porque ecoava esses ideais e práticas muito mais antigos na história política chinesa. Algumas pessoas agora debatem sobre como o novo mundo multipolar vai funcionar. E a China é, como se sabe, o exemplo clássico de um estado civilizacional. Algumas pessoas agora usam esse conceito de sistemas de estados civilizacionais, certo? Que é errado pensar que eles são apenas desvios do sistema liberal democrático ocidental, mas que se desenvolveram ao longo de milhares de anos. Portanto, deveríamos vê-los como resultados desse processo civilizacional. Até que ponto você acha que a longa duração da história impacta os sistemas? Quais são as principais coisas a entender sobre a China se você adota essa visão dos sistemas políticos? Sim, bem, eu acho que até certo ponto, quero dizer, independentemente da linguagem que usamos, a China é um estado enorme, mas que não tem esse impulso missionário. Novamente, talvez seja uma tradição cristã, ou talvez mais recentemente, você sabe, os democratas têm essa visão de que queremos promover nossos ideais para o resto do mundo. A China basicamente nunca teve esse forte impulso missionário. Vamos primeiro garantir a ordem e a harmonia e minimizar a privação material em nosso grande estado. Essa vai ser a questão principal. Então talvez possamos pensar em trabalhar com outros países, especialmente países grandes e poderosos, para lidar com os problemas do mundo. Mas a ideia de que a China gostaria de exportar seus ideais políticos é algo bastante estranho às tradições políticas chinesas. E por isso acho que há uma diferença fundamental em relação ao Ocidente, onde, quero dizer, sou do Canadá, eu tinha a mesma visão, sabe, de que só existe uma maneira legítima de escolher líderes, que são as eleições democráticas, mesmo sendo uma visão relativamente recente. Mas esse impulso missionário mais profundo, acredito, está mais enraizado na cultura e na história ocidentais. Isso não mexe na China. Acho importante entender isso.
It's often portrayed Frequentemente é retratado dessa forma, especialmente nessa literatura sobre a ameaça chinesa, como, a China vai vir e nos transformar em chineses. will come and make us Chinese. Yeah, well, that's why I think it's important to look at what the Sim, bem, é por isso que acho importante observar o que os líderes dizem e o que está sendo ensinado nas escolas. Há um estudo muito bom recentemente feito por David Kong e outros, resumido em um artigo recente na Foreign Affairs. Ele mostra, bem, vamos olhar para o discurso e também para o que está sendo ensinado nas escolas. E nada disso trata de querer substituir os Estados como hegemonia global dominante. Sabe, o que dizem é, vamos proteger nossas fronteiras, incluindo Taiwan, e tentar nos sair bem dentro dessa área, e talvez colaborar com outras partes interessadas no resto do mundo, em questões como mudança climática. Mas a ideia de que a China gostaria de ser uma hegemonia global, da mesma forma que os Estados Unidos são hoje, quero dizer, ninguém diz isso. Por que eles pensariam isso, se os líderes não dizem e se não é o que está sendo ensinado nas escolas? É uma completa invenção imaginária de pessoas que são hostis e não entendem a China. China. To be a bit blunt, yeah. No, I agree with you. It's, Não. Eu concordo com você. and I'm sorry E me desculpe por estarmos desviando para a parte de relações internacionais, mas também uma das falhas na análise de John Mearsheimer, por quem tenho grande respeito e considero um analista brilhante, é que ela parte do pressuposto de que toda grande potência reagirá naturalmente da mesma forma que as grandes potências europeias costumavam agir entre si. Então a questão em aberto é, será que isso vai acontecer? Quero dizer, a China, necessariamente por causa do seu tamanho, vai agir como todas as outras. necessarily out of its size act like everybody else. Yeah, I agree. I mean, I have great respect. Sim, eu concordo. Quero dizer, também tenho muito respeito por ele, mas acho que história e cultura importam. E quando se trata de pensar em como as grandes potências vão agir, elas não são todas apenas máquinas que operam segundo os mesmos princípios. É isso. Yeah. Maybe let's talk a little bit about the Talvez possamos falar um pouco sobre a configuração da China, porque é um estado multiétnico, multirreligioso e multilingue. Quero dizer, é extremamente diverso, além de seu tamanho impressionante, certo? Manter tudo isso unido deve ser uma luta constante e extremamente difícil. E vemos como, mesmo assim, levou muito tempo para a China, um tempo muito longo. Ambas as Chinas, aliás, tanto a de Taipei quanto a de Pequim, demoraram muito para simplesmente aceitar que a Mongólia exterior, não faz parte da China, mas o restante foi mantido unido. Agora, quão grande é essa ameaça para a China atualmente? Porque a história do continente euroasiático também é uma história de grandes estados se desintegrando. Isso existe lá? of large states falling apart. Is that there? I mean, is that Well, again, this is where political culture Quero dizer, é aí que a cultura política também importa. Se você olhar para o período dos estados combatentes, antes da unificação da China, havia diversas escolas de pensamento. Era chamado de 100 escolas de pensamento. Fosse o confucionismo, legalismo, mohismo, taoísmo e outros. Mas todos compartilhavam o mesmo ideal, que o objetivo final é um país grande, uma grande comunidade política unificada. Agora, os confucionistas diziam que, dentro disso, deveríamos ter muito mais diversidade. Os legalistas diziam não, queremos ordem e quase uma espécie de governo totalitário, onde todos pensam e agem da mesma forma, sem espaço para dissidência. Então havia diferentes pontos de vista, mas eles concordavam nessa ideia de que o ideal é uma grande comunidade política unificada. is a huge unified political community. So even when China has, Então, mesmo quando a China se desintegrou, por assim dizer, sempre houve esse impulso de reunificação. E mais recentemente, nas décadas de 1920 e 1930, quando a China estava fragmentada e quase em guerra civil, com diferentes senhores da guerra e potências estrangeiras ocupando diferentes partes do país, isso se tornou uma lembrança horrível. Então eu não acho, há uma preocupação séria sobre a possibilidade de a China se fragmentar. A única questão importante, claro, é Taiwan. E se potências estrangeiras, especialmente os Estados Unidos, permitirem que Taiwan promova essa visão de independência que algumas pessoas defendem, bem, isso seria francamente um desastre que poderia levar à guerra por causa dessas memórias da fragmentação da China.
E eles temem que se Taiwan se separar, outras coisas também possam acontecer. Então essa é a principal preocupação. Mas fora isso, não acho que haja uma ameaça ou preocupação significativa de que a China venha a se dividir. Mas a verdadeira questão é, ou não a verdadeira, mas outra questão importante, dentro dessa comunidade unificada, quanta diversidade devemos permitir? E, novamente, essa tensão remonta à história chinesa, como mencionei anteriormente, em que os confucionistas favoreciam uma visão muito mais diversa e pluralista, enquanto aqueles mais influenciados pela tradição legalista, fagia, defendiam muito mais a homogeneidade e a uniformidade. E talvez agora estejamos caminhando para uma fase mais legalista, o que na minha opinião não é tão desejável, já que sou mais comprometido com a ética confucionista. Mas não espero que isso dure para sempre, porque os intelectuais em geral, você sabe, há dezenas ou talvez centenas de milhões na China, tendem a preferir um ambiente muito mais aberto e diverso. É isso. Vemos momentos em que o público em geral expressa suas opiniões. Talvez essa seja outra questão. Como essa informação circula de cima para baixo e vice-versa? Uma das coisas que mais me surpreendeu nos últimos 5 anos é que realmente o único país no mundo onde protestos em massa mudaram as políticas de Covid foi a China. Protestos em massa, até mesmo violentos. E então, da noite para o dia, em 3 dias, as políticas mudaram. Não vi isso na Europa Ocidental, na América do Norte ou em qualquer outro lugar, mas na China aconteceu. Então, em algum nível, a liderança máxima realmente ouve o que está acontecendo na base. Sim, então nas redes sociais há muitas críticas, algumas abertas e outras mais veladas. Às vezes as pessoas trocam mensagens no WeChat e aí a conversa é encerrada. Mas depois você abre outra conta e continua. Então há muito disso em reuniões privadas entre intelectuais, quero dizer, é uma crítica muito aberta, geralmente especialmente se confiam em você. Mas claro, fui reitor na Universidade de Shandong por 5 anos e gostei muito da experiência e tenho um grande respeito pelos elites. Mas a tendência geral de aumento da censura acadêmica e também do aumento da censura de forma mais ampla pesa sobre os intelectuais, e isso não é muito saudável a longo prazo. Não espero que isso continue, mas é preciso perguntar, por que isso está acontecendo? Acho que, novamente, um dos motivos é, como mencionado, a campanha anticorrupção, que deixa os líderes mais paranoicos porque há mais inimigos políticos no sistema. Mas também há pressão exercida sobre a China por potências externas, especialmente os Estados Unidos. Os Estados parecem totalmente empenhados em conter a ascensão da China e não permitir que a China prospere. Então, naturalmente, alguns dos líderes na China olham para todas as bases militares ao redor e sentem um certo cerco, o que novamente aumenta os níveis de paranoia e talvez fortaleça os setores de segurança do governo chinês, que de outra forma poderiam ter menos poder. Esse é mais um motivo pelo qual existem essas tendências prejudiciais. Se fôssemos um pouco mais otimistas em relação ao futuro dessa questão de abertura, isso exigiria menos esforço dos Estados Unidos para conter a ascensão da China e mais disposição para colaborar em questões globais como mudança climática, regulação de armas nucleares, regulação de IA, pandemias e assim por diante. Mas também, francamente, uma redução na campanha anticorrupção. Sim, quero dizer, a pressão sobre a China é bastante grande. Mas, por outro lado, agora vemos uma intensificação das interações chinesas com outros estados, especialmente com a Rússia. E vimos recentemente a reunião da Organização de Cooperação de Xangai. Como você avalia esse aumento das relações com potências não ocidentais e também a posição da China dentro dos BRICS? Bem, se os Estados Unidos e outras potências ocidentais tratam a China como inimiga e parecem favorecer o declínio chinês,
Então é natural que os líderes chineses tentem estabelecer boas relações com outros países. Se eles estão fazendo isso da maneira mais desejável, podemos discutir sobre isso, mas não é nada surpreendente que a China, especialmente com o Sul global, queira estabelecer melhores relações e promover mais comércio e intercâmbio. Quero dizer novamente, quando eu era reitor na Universidade de Shandong, tínhamos muitos estudantes estrangeiros, quase todos de países com os quais a China mantém boas relações no Sul global. O governo chinês às vezes oferecia bolsas de estudo para esses estudantes virem para cá como uma forma de promover melhores relações de longo prazo com países do Sul global. Então isso não é surpreendente de forma alguma. E é algo bom, sim. I agree. I mean, any form of this kind of interaction is good, especially Concordo. on the people. Qualquer forma desse tipo de interação é positiva, especialmente no nível de pessoa para pessoa, que também parece ser algo que a China tem muito interesse em promover. E, na verdade, os russos também. Talvez como uma última coisa a considerar. Quando você ouve a palavra totalitário sendo usada em relação à China, qual é a maneira adequada de entender como a China se governa? To understand how China governs itself. Acho que depende do que queremos dizer com isso. Mas se a mesma palavra é usada para caracterizar o sistema político da China agora, durante a Revolução Cultural e nos anos 50 e 60, quando era liderada pelo presidente Mao, quero dizer, claro, existe a mesma organização política e poder, mas é um animal completamente diferente, certo? Agora é um sistema muito mais burocrático e meritocrático. E, novamente, para mim, não importa tanto quem são os líderes no topo. E há muito espaço para críticas e para as pessoas viajarem para o exterior. Quero dizer, não é como a Coreia do Norte, certo? As pessoas estão realmente bem informadas. Se você olhar para as redes sociais, como o WeChat, sempre que há um evento internacional, imediatamente surge uma discussão no WeChat, onde diferentes lados debatem entre si. E claro, pelo menos em 2019, a última vez que vi os números, havia mais de 100 milhões de turistas chineses viajando para o exterior. Estou em Hong Kong agora, onde não há restrições na internet. Mas se visits mores de Thinlethon-Tuwarit, e sei, Polaiwai Member, Tokaritap, e esse tempo descreve o sistema político também. E se totalitarismo significa um país onde o governo controla, ou pretende controlar, todos os aspectos dos pensamentos e ações das pessoas, talvez isso seja uma espécie de ideal legalista mais antigo. Mas não acho que seja isso que eles querem fazer, de qualquer forma. E mesmo que fosse isso que eles quisessem fazer, não é o que está acontecendo, posso te garantir. Então quero dizer, precisamos usar uma linguagem diferente para pensar na China de agora em comparação com a China dos anos 1970. Ou, por exemplo, a China de agora e a Coreia do Norte de agora. E se a palavra totalitário é usada para descrever todas essas situações, então há algo fundamentalmente faltando nesse discurso. É isso. Não, acho que esse discurso é relativamente superficial, especialmente aquele presente na mídia ocidental sobre o que é a China e como ela funciona. Mas sim, fico muito feliz que também existam bons especialistas ocidentais que estão analisando isso de perto, e como você, estando na China nos últimos 30 anos, e também tentando reportar. Não que não possamos ler e também interagir com estudiosos chineses. Essa é outra questão, certo? Talvez uma última coisa, já que você também fala chinês fluentemente. Existem questões sobre como a China funciona politicamente, que também estão fortemente ligadas à linguagem, como conceitos, e você mencionou isso no início com harmonia, que são difíceis de compreender se sua língua materna é uma de origem latina. Eu não acho que exista um problema fundamental, mas acredito que uma vez que essas traduções equivocadas estejam estabelecidas e transmitam conotações erradas, elas são muito difíceis de mudar. Então, uma vez que você tenha traduções apropriadas e explicadas em detalhes, não vejo um problema conceitual, quero dizer, em termos de comunicar a mensagem.
Mas por que as pessoas não são receptivas a isso? Não acho que, no fim das contas, seja por questões de linguagem. É só que é muito difícil desafiar essa visão de mundo. Por exemplo, existe a ideia de que há boas democracias e maus regimes autoritários. E ponto final. Era assim que eu pensava. E é muito, quero dizer, eu mesmo pensei assim, sabe, por uns 30 ou 40 anos. Então é muito difícil mudar essas formas de pensar sobre o mundo. Mas não acho que seja por causa da linguagem em si. É por causa dos valores políticos que estão profundamente enraizados em nossa cultura. Concordo. I agree. Yeah, I agree with that. It's more of a problem. Concordo com isso. É mais um problema de quem observa do que de como funciona. Bem, Dr. Bell, as pessoas gostariam de ler mais de você. Existem, é claro, seus livros, onde elas podem encontrar suas análises. Há também lugares onde o senhor publica ensaios de vez em quando, e assim por diante. Publish essays and so on. Thanks for asking. Bem, obrigado por perguntar. Acho que o mais importante é olhar para os livros, porque algumas dessas ideias precisam ser expressas de forma detalhada e sistemática. Eu publico ensaios e artigos e tudo mais, mas quando olho para algumas coisas que escrevi há 10 ou 20 anos, já parecem ultrapassadas. Até mesmo meus livros, para ser sincero. Mas enfim, é isso. Desculpe. Mas nesse caso, vou colocar os links para alguns dos seus livros mais recentes na descrição deste vídeo abaixo. E conversaremos novamente quando surgir uma nova oportunidade. Dr. Daniel Bell, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado, Nasmosby, e estejam na descrição.